Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para apresentar mais um webcast com o Yuri Gomes. Hoje o Yuri vai apresentar um webcast de arquitetura corporativa de dados. Vou passar a palavra para ele se apresentar e passar para vocês também um pouquinho da agenda da nossa apresentação, tá? Boa apresentação, Yuri. Obrigado, bom dia a todos. Estamos aqui de novo agora para falar sobre arquitetura corporativa de dados. É a grande especialidade da InterSystems, minha especialidade também. Durante a apresentação a gente vai falar sobre modelos arquiteturais para modelar uma arquitetura de dados corporativa. Então, os três principais modelos de mercado, o TOGAF, o DMBOK, o Zekman Framework, e como é que esses modelos se encaixam na hora de arquitetar com o InterSystems. Vou falar também um pouco sobre a empresa. Então vamos lá, pessoal. Bom, a InterSystems ela é uma empresa de dados, por isso ela está por detrás de várias aplicações muito importantes em todo o mundo, aí, na Inglaterra, Estados Unidos, Europa como um todo, em várias aplicações aqui no Brasil também. E ela tem algumas soluções, a que eu utilizo particularmente, que a gente vai falar hoje, é o InterSystems Iris, que ele também tem uma versão dele para o segmento de saúde, que é o For Health, onde ele vai ter tudo que o Iris tem, mas ele adiciona aqui uma camada de interoperabilidade em cima de protocolos e de tecnologia para a área de saúde, como FHIR, HL7 e outros protocolos de saúde, mas são dois produtos parecidíssimos, com essa camada mais de protocolo de saúde. São produtos de plataforma de dados, onde eu armazeno, onde eu faço interoperabilidade, faço inteligência cognitiva e analítica e trabalho toda a parte também de análise textual. Okay? A gente vai ver profundamente essa arquitetura hoje relacionada aos modelos arquiteturais. InterSystems também tem uma solução para registro eletrônico de saúde, o HealthShare, muito utilizado em várias partes do mundo e que permite ter um repositório dentro das boas práticas de saúde bem consistente, né? Atendendo as várias regulamentações aí pelo mundo. E tem o TrackCare, que é uma solução voltada a fazer toda a parte de gestão clínica, né, de centros hospitalares e assim por diante. Okay? Bom, vamos entrar no assunto da nossa webcast. Vou falar um pouquinho de TOGAF. TOGAF é uma arquitetura aberta criada pelo The Open Group, em associação com grandes empresas de todo o mundo. Então, elas se reuniram, a comunidade se reuniu e criou um modelo arquitetural, né, chamado The Open Group Architecture. O que eu gosto desse modelo arquitetural é que ele segmenta uma arquitetura corporativa em quatro grandes arquiteturas. A arquitetura de negócios, que é onde eu trabalho a definição das necessidades, dos processos de negócio, ou seja, aonde eu quero chegar com uma determinada solução. Eu tenho a arquitetura de aplicação. A arquitetura de aplicação, ela trabalha em cima de dar uma solução técnica para a arquitetura de negócio, os meus objetivos de negócio e tudo mais. Também tenho a arquitetura técnica, que é a arquitetura de infraestrutura. Qual a infraestrutura que vai suportar a execução da minha solução, ou do meu conjunto de soluções? Aí a gente está falando de rede, está falando de servidores, de recursos computacionais. E, finalmente, a arquitetura de dados. A arquitetura de dados ela trabalha toda a questão da estrutura dos dados em si, dos repositórios de informação, não só dos repositórios, mas também de como é que esses dados vão ser enriquecidos, como é que eles vão ser trabalhados, como é que eu vou transformar dado em conhecimento para tomada de decisão. Então, a
arquitetura de dados trabalha muito fortemente isso. E aí o TOGAF, em cima dessas grandes quatro arquiteturas, ela coloca fases, né, dentro de um programa, né, para poder ter a gestão dos dados, as aplicações orientadas ao mundo corporativo. Então, nós temos aqui a necessidade de estabelecer uma visão da arquitetura, um documento de visão, né? E aí, a partir dessa visão da arquitetura, que geralmente é uma visão corporativa, tem a visão, eu quero trabalhar inteligência artificial, eu tenho a visão que eu quero trabalhar internet das coisas, e assim vai, recolhendo toda a visão do que a tecnologia vai precisar atender ao negócio, suportar o negócio. Bom, a partir dessa visão, eu detalho em cima da arquitetura de negócio, onde eu detalho processos de negócio, modelo processos de negócio detalhando essa visão. Uma vez que isso está arquitetado, essa visão de negócio, as entidades de negócio, os processos de negócio, ele vai para desenhar as informações de suporte à realização desse negócio, dos seus processos e de tudo mais. Tá? Então, aqui em arquitetura da informação, a gente está falando de repositório, está falando dos dados em si, do que eu quero colocar de informação na ponta. E aí eu tenho que desenhar no D a arquitetura de tecnologia. A arquitetura de tecnologia é onde eu vou provisionar os meus recursos computacionais para suportar a execução das minhas soluções. Né? Na E, eu trabalho questões de oportunidades e soluções. O que é isso? É reuso. Né? Eu ter catalogado tudo que eu já tenho e promover o reuso, oportunidades de reuso em cima de um contexto de negócio. Então, isso aqui é muito importante. No F, eu tenho também o planejamento da migração de tudo isso para a execução final, para os meus ambientes e tudo mais. No G, eu tenho a governança do dia a dia, monitoramento, controle de acesso, questões de segurança e tudo mais. E no H, eu tenho o suporte à gestão de mudanças. O tempo todo, o meu negócio está mudando, minhas soluções têm que mudar junto, eu tenho sempre que manter tudo atualizado. E tem uma boa gestão de mudanças aí. Então, o TOGAF é um modelo arquitetural que ele fala das arquiteturas que eu tenho que ter para ter uma solução corporativa e também de um conjunto de disciplinas que eu executo para conseguir tornar o que eu faço corporativo de fato, né, alinhado ao negócio. Baseado nesse modelo das 4 arquiteturas, você consegue desenhar qualquer arquitetura de informação. Isso é importantíssimo ter esse conceito em mente. Então, sempre que eu vou com um projeto em que eu tenho que desenhar uma arquitetura de solução, uma arquitetura corporativa e depois uma arquitetura de solução, eu gosto muito de utilizar essas 4 arquiteturas do TOGAF, que ela dá uma visão muito interessante para o gestor na ponta, tanto do gestor executivo quanto de TI, do que é necessário fazer. Então, a gente trabalha muito fortemente questões de... desculpa aqui, meu celular. Questões, por exemplo, de arquitetura de aplicação, de arquitetura de tecnologia, como eu falei, infraestrutura. Sua solução vai estar hospedada na cloud ou vai ser uma solução on-premises, onde eu vou ter que desenhar como é que vai ser DMZ, rede, firewall, segurança, né? Na arquitetura de tecnologia, você também acaba trabalhando como é que você vai balancear as instâncias de aplicação para conseguir atender pessoas, atender a requisições que escalam muito rapidamente. Então, isso é importante também estar na arquitetura de tecnologia. Aí, hoje, são várias tecnologias que são utilizadas. Eu posso colocar isso num servidor físico, posso colocar isso numa máquina virtual, posso colocar isso em containers, que eles são escaláveis, e posso ainda partir para uma arquitetura dessa que hoje está muito comum, que é você trabalhar com o conceito de sharding, ou seja, você não tem mais um nó que manda em tudo, você tem vários nós, onde geralmente você tem um nó gerenciador e os nós workers.
cada um deles são como se fossem partições da sua infraestrutura. Lá tem uma quantidade de processamento, uma quantidade de storage e uma quantidade de memória operando de forma distribuída. Então, quando uma requisição vem, qualquer um dos nós do shard pode receber isso e trabalhar a requisição. E quando um shard cai, os demais elegem quem que vai ser o novo gerenciador. Isso é interessante, né? Porque eu posso estabelecer entre os shards que qualquer um deles, por exemplo, pode ser o novo gerenciador do nó quando um deles cai. Então, com isso eu consigo processamento distribuído, consigo alta disponibilidade e consigo um modelo bem flexível para escalar, tá? O que está acontecendo de novo e que ajuda bastante é que, a partir de agora, eu posso trabalhar o que o pessoal está chamando de Infrastructure as a Code, ou seja, eu posso codificar, colocar num arquivo fonte como é que eu quero que a infraestrutura seja montada ou escalada à medida que ela vai rodando. Eu estabeleço isso hoje num arquivo ou num conjunto de arquivos. Vai depender da tecnologia que eu estou usando. Se eu estou usando container, por exemplo, eu coloco isso num Dockerfile, coloco isso num Docker Compose, né? Se eu estou utilizando uma estrutura de nuvem pública ou mesmo híbrida, eu posso colocar isso num arquivo de infraestrutura onde provisiona esses nós de cloud, né? Aí tem algumas soluções, inclusive da InterSystems, tá? Então, hoje a arquitetura de tecnologia, ela cai num ciclo de desenvolvimento e está muito ligada a isso, né? A integração contínua, né? Continuous integration e continuous deployment, ou seja, entrega contínua, né? Então, eu continuamente vou entregando, surge uma versão nova, pelo meu script, aqui eu vou lá e essa entrega acontece nos ambientes que tem que acontecer. Muitas vezes o script aqui, ele faz com que eu dispare testes automatizados, ele faz todos os testes, passou, ele sobe automaticamente para a produção. Não passou, ele avisa as pessoas que tem que avisar o que não passou. Então, eu passo a ter aqui numa arquitetura de tecnologia algo decisivo. Eu tenho que passar a projetar a automação do que está em desenvolvimento para a hora que ele vai para a produção. Tá? Então, tudo isso é definido na arquitetura de tecnologia. A forma como eu vou escalar, aonde que eu vou colocar minha aplicação e se ela vai estar em alta disponibilidade, como é que vai funcionar tudo isso. Na arquitetura de aplicação, você acaba trabalhando como é que o seu cliente, o seu usuário do seu sistema, da sua solução, vai utilizar a solução. E se você está falando, por exemplo, de aplicações voltadas à inteligência analítica ou à cognitiva, a sua camada cliente acaba sendo painéis analíticos, portais do usuário, onde ele constrói dashboard e tudo isso, onde ele faz relatórios self-service, onde ele trabalha análises exploratórias, onde os dados estão ali para ele arrastar e soltar e montar os relatórios do jeito que ele quiser, né? Então, para a analítica é bem voltado a uma camada cliente dessa forma. E aí pode ser no celular, pode ser no tablet, pode ser num desktop. Mas hoje em dia também existem as camadas clientes que elas não são de UX, não são de User Experience. Elas são o Know e User Experience, né? Que é quando você tem robôs automatizados que precisam consumir informação, então eles mesmos têm a inteligência de fazer uma requisição. Então os bots cognitivos hoje, eles conseguem trabalhar toda essa questão. Tá? Bom, o que a gente acaba tendo também? A gente acaba tendo uma camada de intermediação, né? Quando eu ligo o cliente e ligo servidor, né, eu tenho essa camada de intermediação. Então, se um cliente ele quer consumir um recurso que por meio de um serviço web, de um recurso REST, geralmente eu coloco uma solução aqui de gestão de API para fazer isso. Se é uma mensagem, um evento de informação que vem de forma síncrona a qualquer momento, um servidor de mensageria. Se eu trabalho... aqui é mensageria, né? E aqui, eventos. Tem
Tudo bem que mensagem é um tipo de evento, mas evento também pode não ser uma mensagem, pode ser um evento no Kafka e em outros formatos, mais real-time, né? Mais streaming, eventos mais streaming. Então, é importante contar com esses tipos de servidores. E ainda tem também informação que ela vem a partir de integrações que eu faço com outros sistemas, com outras fontes de dados. Aí você acaba colocando na camada de intermediação também um Service Bus, um Integration Application Interface, né? E assim vai. Tá? Mas, quando você fala na camada de aplicação de modelar os seus dados, aí você está falando de modelar dados e informações, que quando você fala de SQL, você está falando, por exemplo, de tabela. Quando você fala de um cenário analítico, você está falando de fatos e dimensões, onde você tem um fato que você quer analisar e as dimensões desse fato, data, local, tipo de produto, tipo de serviço. Então, eu consigo, por exemplo, analisar o fato vendas por produto, por serviço, por data, por segmento, né? Então, tudo isso é possível modelar também. E quando você fala desse novo modelo cognitivo, em que você fala de inteligência artificial, aí você modela isso como uma característica que você quer fazer predição, classificação ou algum tipo de processamento cognitivo, e aí você coloca influenciadores dessa feature que você quer fazer previsão, né? E essas capabilities, tem projetos que chegam a 3.000 capabilities de uma vez só, né? Eu, para, por exemplo, conseguir fazer uma previsão se uma pessoa está com câncer ou não, né? Ou seja, essa feature, às vezes eu preciso envolver cerca de umas 2.000 capabilities que estão lá no meu banco, ou seja, de características em torno de informações que eu tenho em torno daquilo que eu quero predizer, para ele ser componente de entrada para conseguir gerar essa previsão, né? É interessante, porque quando eu trabalho no modelo analítico tradicional, os fatos e as dimensões elas são bem limitadas. Geralmente eu tenho 4, 5 dimensões, até porque é o ser humano que no final acaba analisando isso. Então ele tem um poder limitado de análise. Quando eu vou para um mundo cognitivo, não. Como não é o ser humano gerando a previsão, não é ele gerando ali a classificação, um reconhecimento facial ou o que for, né? Eu posso colocar o que eu quero fazer e colocar centenas, milhares aqui de variáveis que vão ser usadas para predizer alguma coisa. Então, imagina o desafio de modelar isso, né? Bom, aí, por isso que a gente tem que, hoje, considerar, quando a gente entra numa arquitetura de dados para atender a aplicação, algumas coisas importantes, como, por exemplo, hoje eu não tenho só mais dados dentro de tabelas, em SQL e tudo mais. Eu tenho também o não documental, aplicações mobile, aplicações que estão trabalhando dados no formato JSON, por exemplo, está sendo muito comum, outros em formato XML. Então, imagina a possibilidade de eu poder cadastrar diretamente isso no banco, sem ter que modelar o dado, né? Então, a plataforma da InterSystems suporta isso, alguns outros produtos de mercado suportam você trabalhar o não estruturado, né? Ou seja, o dado do jeito que ele é coletado, ele é armazenado, mesmo assim eu consigo fazer consulta, consigo fazer analytics em cima dele. O multidimensional ele nunca vai deixar de existir, né? O BI tradicional, o Business Analytics com fatos e dimensões, ele sempre vai ser útil. Muitos relatórios dos gestores eles são tirados a partir desses fluxos, né? Então é importante que sua arquitetura de dados também contemple um multidimensional, né? Trabalhar modelos estrela com fato e dimensão, gerando cubos, né? Com informação já agregada. E outra coisa que está surgindo muito forte no mercado é você trabalhar os dados que estão no formato textual, seja num campo observação, seja num arquivo texto que eu extraio o texto por meio de OCR ou outras técnicas, né? Seja o que estão falando de mim nas redes sociais ou no site, onde eu extraio todo esse texto e transformo esse texto em análises, né? Por meio de processamento de linguagem natural, NLP, onde ele consegue pegar um texto
interpretar esse texto na forma de substantivos, adjetivos, conceitos, relacionamentos entre as palavras, né? As palavras, se elas representam algum sentimento positivo, negativo ou um outro tipo de peso. Então, você monta toda uma semântica em cima desse texto, ou você deixa que o próprio algoritmo monte para você, se ele já estiver treinado. E ainda tem a outra coisa que nunca some também, que é o conteúdo textual, né? O conteúdo que eu coloco dentro de portal, documentos, planilhas, que tem muita informação ali dentro também, que é importante numa arquitetura de dados você tratar e modelar isso tudo, né? Bom, todas essas três arquiteturas, tecnologia, aplicação, dados, elas existem para atender à estratégia do negócio, aos processos de negócio, a criar novos produtos e serviços, a atender com indicadores alta gestão para tomada de decisão, né? E em referência à TI acaba também alinhando o seu modelo ao corporativo, criando seus planos de TI, criando seus processos aderentes aos processos corporativos também, e também mantendo seus indicadores, seus ativos de TI todos organizados com uma boa governança. Além disso, quando eu vou fazer um projeto, é importante que haja uma prototipação, que eu crie a história do usuário, dizendo o que é que o usuário quer com aquela funcionalidade, e tenha toda uma modelagem de quais são os dados que o meu usuário precisa na ponta, né? Então, toda essa definição de negócio, do corporativo até chegar ao sistema, ela que vai ser realizada por meio da arquitetura de dados, de aplicação, e suportados por uma arquitetura de tecnologia. Okay? Tem um outro modelo arquitetural chamado DMBOK, que não é bem um modelo arquitetural, ele é uma forma de você fazer a gestão da sua arquitetura de dados. Gosto bastante também desse modelo, porque ele dá passos, né, muito bem definidos de como é que você tem que tratar a sua arquitetura de dados, de informação, né? Então, você começa com toda uma gestão da sua arquitetura de dados, onde você define quais são entidades corporativas e quais são entidades da sua aplicação, faz o desenvolvimento dos dados em si, onde você cria a modelagem dos dados dentro das ferramentas, cria os diagramas e tudo mais. Esses dados, uma vez desenvolvidos, eles vão para a operação, e aí eu tenho que trabalhar toda a questão de como é que eu vou fazer backup, recuperação, retenção de dados, quando é que eu vou expurgar os dados, ou seja, trabalhar o monitoramento, o backup, a recuperação do dado, a segurança em seguida. Bom, aí eu tenho que trabalhar a segurança dos dados, criptografia, os padrões, classificar o dado, se é ultra secreto, aquela coisa toda, auditar os dados, trabalhar como é que vai ser o mecanismo de autenticação, de autorização de acesso aos dados. Em seguida, eu tenho que, mesmo que incrementalmente, trabalhar para ter uma referência única para os dados que estão ao redor, né? Então, por exemplo, eu tenho um cliente. Esse cliente ele tem um registro de ouro. Por mais que eu registre ele em vários lugares, em vários processos, é importante que eu modele para, em algum momento, esse cadastro de cliente ele está centralizado. E aí todas as aplicações ou processos que precisarem desse cadastro de cliente trabalharem a partir desse registro de ouro do cliente, em um único lugar. Muitas empresas não conseguem isso, acabam duplicando cadastros, né? Mas aí, se você trabalha o contexto corporativo, como a gente está falando aqui, com o tempo, é possível alcançar esse objetivo. Principalmente se você institucionalizar projetos de reuso, projetos de interoperabilidade. Okay? Bom, é importante também dar uma visão de inteligência para os dados, né? Porque tem algumas camadas. Eu tenho a camada de dados. O dado, quando ganha contexto, ele vira informação. A informação, quando ela é alinhada ao negócio, ela vira conhecimento. E aí, o conhecimento, quando eu chego na etapa mais alta, onde eu estou tirando proveito daquele conhecimento para vender mais ou para prestar um melhor serviço, né? Aí esse conhecimento vira realmente sabedoria. Então, é uma escala, né? E tudo isso você alcança
por meio de DW, de BI, porque ele te dá essas visões, ele coloca na mão de quem entende do negócio os dados para ele tirar essa sabedoria. Tá? Então, isso é importante, atender a esse tipo de coisa. Não existe arquitetura corporativa de dados decente que não tenha, né, essa parte de cognitivo, de BI. Eu ainda tenho que tratar muito bem também a gestão de conteúdo, de documentos, o ciclo de vida dos documentos, de versionamento e tudo mais. Isso não é muito foco da nossa apresentação aqui, a gente está mais focado nessa apresentação em relação a dados. A dados não documentais, digamos assim. Bom, aqui ele fala de novo dessa característica do MDM, né, de ter o registro de ouro, de trabalhar a gestão master do dado, né, de uma forma integrada. Né? E aí também uma outra coisa que é muito importante, a qualidade dos dados. Muitos projetos, por exemplo, cognitivos, hoje eles falham por causa da qualidade de dados. Campos que são nulos e que não deveriam estar, campos que estão com dados errados, né? Então, tem que ter processo para trabalhar a qualidade de dados, ok? Bom, a InterSystems, como uma plataforma de dados, ela tem solução para todas essas camadas. Né? Ele tem o InterSystems Iris e o Iris for Health. Ele tem um banco de dados que ele é multimodelo. Então, você pode projetar, desenvolver e implantar tabelas relacionais. Você pode desenvolver, implantar e colocar em produção documentos JSON na forma de banco de dados. Isso é interessantíssimo, é o futuro. Você pode modelar cubos analíticos com fatos, dimensões. Isso tudo dentro do mesmo produto, até mesmo dentro da mesma instância, ou instâncias separadas que fazem parte de um mesmo cluster. Né? E você pode também ainda, de uma forma muito legal, trabalhar os dados como classes, como objetos. Né? Isso é muito comum, os bancos de dados não têm suporte a isso, aí o desenvolvedor tem que ir lá e fazer a camada objeto relacional. No caso da InterSystems, isso já é automático. Quando eu crio uma tabela, ele já vira uma classe persistente. Ou quando eu crio uma classe persistente, ele já transforma numa tabela. Fica bem interessante. Bom, eu ainda nessa arquitetura corporativa que eu estou mostrando, tem que ser multicarga, né? Tem que suportar vários nós operando em paralelo, em arquitetura escalável, distribuída. InterSystems tem tudo isso, tanto para o analítico quanto para o transacional. E o analítico da InterSystems, ela trabalha o estatístico, o cognitivo e o BI, tudo com modelos abertos. Então, fica bem interessante, porque o dado na ponta, inclusive, pode ser consumido por um Power BI, por um Tableau ou pelo próprio visualizador da InterSystems. A InterSystems também tem um conceito novo que surgiu no mercado, que é o AutoML, que é a capacidade de você trabalhar o cognitivo, as machine learning, projetos de machine learning, sem ter que entrar nos algoritmos, né? Ou seja, ele já vem com os algoritmos embutidos, né? Várias opções de algoritmo, você só precisa fornecer para ele os dados de entrada, os dados de validação e, finalmente, os dados que você quer fazer previsão, classificação. Ele internamente vai escolher o melhor algoritmo e vai te retornar. Então, isso corta tempo de projeto, né? E aí coloca o cientista de dados para operar, não em ficar minerando o algoritmo, mas sim trabalhar efetivamente no conhecimento, em gerar conhecimento. Tá? Um projeto de AutoML, quando você envolve AutoML em Machine Learning, é um projeto que fica em torno de 40% mais veloz, né, a entrega dele. Por que eu mostrei aquelas tecnologias InterSystems? Porque eu vou mostrar um exemplo para vocês de como encaixar nesses modelos arquiteturais que eu falei. Mas antes disso, eu queria falar de um framework que inspirou a todas aquelas outras arquiteturas que eu estava mostrando para vocês, DMBOK, que não é bem uma arquitetura, é mais um modelo de gestão de dados, e também o TOGAF, e outras abordagens que surgiram, né? Muitas se inspiraram no Zekman Framework, porque ele faz um negócio muito interessante. Ele que montou aquelas dimensões do o que, como, onde
né, para quem, né, quando e o porquê, né? Todos os Ys aí, né? Todos os Ws. 1, 2, 3, 4, 5, 6 W. Né? Então, é bem interessante porque se minha arquitetura responde a tudo isso, ela está completa, tá? Eu tenho que dizer qual é o dado, qual a função que ele tem para o negócio, aonde esse dado vai ser distribuído, quais as pessoas que vão utilizar isso, em que momento as informações são disponibilizadas, real time, batch, o que for, e a motivação, qual o objetivo de negócio, o que é que eu quero com esses dados. Né? Aí eu desenho, obviamente, toda uma arquitetura conceitual para isso, depois desço para o modelo físico dos diagramas, e aí estabeleço tecnologias para atender a essa visão. Okay? Bem interessante. Aí você pega um produto que nem o Rails, que eu já peguei em alguns projetos, e aí eu fico bem desafiado, porque tem muita coisa. E aí tem todo esse entendimento que eu tenho de arquitetura, né, em relação àqueles modelos. Como cruzar as duas coisas? A gente está falando de um produto que ele sozinho vem com toda a parte de automação de fluxo de trabalho, de Service Bus, de gestão de eventos, de serviços REST, motor cognitivo com R Python totalmente aberto, né? Motor analítico, estatístico, cubos analíticos com a capacidade de extração, carga e transformação de dados, analítico em cima de texto com NLP, né? Toda a parte de scorecard, toda a parte de gestão do negócio em si, toda a parte de analítico, de visualizador próprio ou utilizando de terceiros, análises preditivas, né? Repositórios multimodelo, SQL, no SQL, documental, analítico. Imagina, tudo isso num produto e eu tenho que fazer a visão arquitetural disso. Aí eu peguei um exemplo aqui, de um que eu fiz para arquitetura corporativa de Machine Learning. Né? Então, bom, aqui é a arquitetura de dados no meio, onde eu trabalho o repositório. Na ingestão enriquecida, eu trabalho a arquitetura de aplicação. No User Intelligence Portal, eu também estou trabalhando a arquitetura de aplicação, né? E eu estou trabalhando alguns intermediadores entre as arquiteturas, que é a engine de deduplicação e a engine de AutoML de Machine Learning. Então, fica bem legal. Aí, o que você tem com um único produto, com o Iris, por exemplo? A capacidade de você modelar o Iris ele vem com um barramento de serviços, com vários adaptadores para capturar dados ou ingerir dados que vêm de SQL, arquivo texto, e-mail, FTP, uma série, dezenas de formatos, né, SAP, o que for, e que você também tem a capacidade de organizar tudo isso que você está ingerindo na forma de um catálogo para fazer governança. Aí esse catálogo, eu posso catalogar APIs, eu posso catalogar integrações e eu posso catalogar objetos de banco, tudo que eu preciso. Vira uma biblioteca de itens reusáveis que estão sendo consumidos continuamente para dentro do meu repositório analítico. Fica bem legal isso, né? E aí o meu repositório analítico, na verdade, ele é multimodelo. Ele pode receber dados operacionais, pode receber dados em cubo e pode receber dados num formato documental. Tudo isso quebrado em shards, numa arquitetura em que, quando eu chego a cada, por exemplo, 250 GB, eu quebro num shard. E aí vou tendo um conjunto de shards trabalhando em paralelo para alcançar um desempenho bem superior, né? Bem superior a várias soluções que a gente vê por aí. E aí imagine que tudo isso que é consumido, tudo isso que é armazenado, ele ainda pode ser processado em real time, por código Python, Java, .NET, ObjectScript, que é a própria linguagem da InterSystems, né? Já dentro das próprias instâncias, sem ter que precisar o dado entrar e sair de novo. É fantástico essa possibilidade. Né? Outra coisa que a gente consegue muito forte é ter os algoritmos de machine learning ou o próprio motor de AutoML também rodando dentro dessa infraestrutura, sem precisar entrar nem sair os dados.
E aí ele gera toda a inteligência para ser consumido na ponta, por painéis analíticos criados com a própria tecnologia InterSystem ou com tecnologias de terceiro, um Tableau, um Power BI, o que for. Tá? Então, a gente também tem, para visualizar, análise semântica, análise de sentimento e tudo mais. E a gente também tem motor de relatório e de dashboard, que você vai arrastando, soltando, e ele vai fazendo drill draw, tudo isso. Tudo disponível para o usuário, também para o cientista de dados. Né? Obviamente que toda essa arquitetura ela está baseada em padrões abertos. Então, se você tem alguma ferramenta da sua preferência, por exemplo, um notebook Python, onde você quer fazer lá suas análises, consumindo dos dados que estão aqui no InterSystem, você consegue. Né? E, no final das contas, você ainda tem, na tecnologia InterSystem, a capacidade de consumir tudo isso como API. Ele tem uma gestão de API aqui, uma gerência de API, para colocar tudo isso como dados na ponta. E isso tudo numa arquitetura elástica, né? Todo um processo de DevOps eu posso automatizar. Ele suporta DevOps, ele suporta Terraform, ele suporta as principais arquiteturas de cloud. Aqui eu trouxe uma segunda arquitetura que a gente se deparou, em que o cliente ele tinha conteúdo dentro da infraestrutura dele que ele precisava jogar na nuvem. Então, a gente desenhou uma arquitetura aqui, onde a gente usava o produto de barramento de integração com adaptadores SQL, HTTP, Message e alguns adaptadores custom de algumas aplicações que ficam monitorando em tempo real quando um dado ele é criado, deletado ou alterado, em cima de algumas regras, ou do campo ID ou do campo data, né? E aí, com isso, ele conseguia identificar que o dado mudou, gerava um evento para esse dado, trafegava ele no barramento para fazer qualquer regra de negócio e jogava na AWS e na Azure, né? Lá nos repositórios diretamente. Né? Qual que é o problema das arquiteturas tradicionais de nuvem que tentam consumir o local? Eles não têm esse tipo de funcionalidade. Né? Quando você vai fazer lá uma arquitetura na nuvem para pegar dados que estão internos, eles geralmente configuram o CDC deles ouvindo o log de transações do banco. Isso é extremamente penoso para o banco. O banco de dados, o processamento dele cresce em 2, 3 vezes, alguns até caem, porque não aguentam. A abordagem InterSystems ela é mais elegante. Ela transforma o dado no momento que ele acontece em eventos. Esse evento ainda pode passar por um barramento para fazer algum tipo de orquestração, enriquecimento, e aí sim ele joga na nuvem. Então, o impacto sobre o banco é muito pequeno. Então, fica bem interessante esse tipo de arquitetura. No final das contas, quando você tem uma arquitetura InterSystems funcionando ali na ponta, o que é que você tem? Você tem a capacidade de trabalhar várias fontes de dados, como a gente está vendo aqui. Né? Isso aqui eu estou separando em uma arquitetura corporativa também, ó, fontes de dados. Posso consumir de IoT, ele tem adaptador para isso, de mensagens, de serviços web, do que for, várias fontes de extração. Na aquisição, eu posso adquirir os dados com conectores de integração, com conectores de IoT, que é a internet das coisas, com conectores para consumir eventos, para consumir APIs, para consumir dados para dentro de um Big Data direto, na ingestão. E ele ainda tem a capacidade de você passar eles por fluxos de transformação, de enriquecimento, de forma totalmente visual. E aí, uma vez adquiridos esses dados, eu ainda posso voltar a reprocessá-los, o que o pessoal chama de deduplicação. E aí eu posso aqui, em tempo real, aplicar o algoritmo cognitivo feito em R, em Python, e também em linguagem SQL, ou em linguagem Object-Script, né, que é da InterSystems, qualquer uma dessas opções, automatizar fluxos de tramitação desses dados e ainda também anexar o comportamento de serviços corporativos na hora que esses dados estão sendo processados. Então, é reuso total. Armazeno isso em diversos formatos, multi-modelo, e a InterSystems ainda oferece toda uma parte de governança e gestão desse ambiente.
A camada de proteção da InterSystems, ela é homologada para GDPR, é homologada para vários padrões, né? RIPA e assim por diante. Então, eu posso fazer criptografia no nível de coluna, de tabela, de esquema, do que for, por exemplo. Né? Posso trabalhar um inventário de dados com toda a auditoria. Posso trabalhar o ciclo de vida de dados. Então, lá dentro eu consigo trabalhar ciclo de vida com backup, com restore, com recuperação de desastre, com toda a auditoria da InterSystems. Ela é bem interessante, que ela é baseada no conceito de journaling, né, em que eu vou registrando todo o log de transações mesmo, com versionamento. Muito legal. Né? E ela pode trabalhar também com containerização, para fazer replicação, com sharding. Poucos bancos de dados trabalham com sharding, né? São poucos mesmo. Então, ela tem essa capacidade de ser muito rápido e muito disponível, né, quando se coloca no modelo de sharding. E assim por diante, eu posso criar visualizações também, seja operacionais ou de negócio, porque ela tem uma ferramenta de analytics embutida. Eu quero, antes de dar o obrigado final, mostrar um exemplo dessa arquitetura InterSystems rodando. É um videozinho de 3, 4 minutos, tá bom? Então, vou compartilhar minha tela para a gente fazer isso. Aí a gente vai para as perguntas. Então, vou compartilhar aqui a minha tela. Compartilhar a tela. Tela inteira. Ok, eu vou colocar o videozinho para rodar, vocês vão entender sobre tudo isso que a gente estava falando. In this video, you'll see InterSystems Iris by automating receipt processing.
Eu agora vou abrir para perguntas. Não sei se o áudio estava muito bom, mas aí vou estar disponível aí para responder as perguntas. Obrigada, Yuri. Pessoal, realmente a gente não estava com muita qualidade no áudio desse vídeo que o Yuri passou, mas a gente vai enviar tudo para vocês junto com esse material por e-mail, tá? Yuri, a gente tem uma pergunta aqui, se vocês usam o AutoML da Google Cloud Platform. Bom, a gente tem um AutoML próprio dentro do produto e a gente já integra com outros 2 AutoML que você pode escolher lá dentro da nossa solução, que é o H2O e o Data Robot. No entanto, tem uma opção lá dentro da nossa opção de AutoML para você conseguir colocar outros motores de AutoML. Além disso, foi como vocês viram aí no vídeo também. Eu posso, via API, chamar dentro da minha orquestração, que foi construída, por exemplo, aí dentro desse vídeo, eu posso chamar qualquer AutoML. No caso aí, ele chamou da Azure, né? o Vision ML da Azure, mas poderia ser o da AWS e de outros fabricantes. Normalmente, eu consigo também chamar via API. Agora, o que é interessante? É que, por exemplo, se você já tem um Iris ou se você tem um produto InterSystems e migrar para o Iris, você sai daquele negócio de ter só um banco de dados ou um barramento de integração e passa a ter também um AutoML embutido, né, que já trata uma série de questões ali quando aquele dado entra. Então, imagine como você ganha na sua arquitetura com isso. Além de, obviamente, poder usar o AutoML que está na nuvem. Ótimo, Yuri, obrigada. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? A gente, na verdade, teve só essa pergunta aqui, que foi uma pergunta mais para o meio da apresentação. Deixa eu ver aqui, que eu acho que surgiu uma outra pergunta aqui. O Iris Data Platform roda em nuvem própria de vocês ou em outro provedor? Ele roda nas principais nuvens de mercado, né? O Google Cloud Platform, a AWS, a Azure, a Tencent. Então, as principais nuvens públicas de mercado. A gente não tem uma nuvem própria, a gente opera em cima das nuvens de mercado. Perfeito, Yuri. Bom, pessoal, acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta aqui, então eu vou encerrar, a gente vai enviar para vocês por e-mail toda essa apresentação. Surgiram mais 2 perguntinhas rápidas aqui. Okay. Ela roda sobre Kubernetes? Isso é uma excelente pergunta. A InterSystems acabou de lançar o que ela chama de IKO, que é um produto, uma extensão do Kubernetes, é um plugin feito para Kubernetes para fazer com que você crie o seu cluster InterSystems totalmente aderente a Kubernetes, a qualquer também distribuição baseada em Kubernetes, não só o Kubernetes em si. Então, sim, roda sim. Legal. E uma última pergunta aqui. Essa mesma característica se aplica a algoritmos de processamento de áudio e vídeo? Bom, aí para áudio e vídeo, você pode, por exemplo, o AutoML atual da InterSystems, ele é voltado a dados, o que vem com ele, né? Para outros tipos de AutoML, como visual, áudio, vídeo, você pode integrar com os AutoML, por exemplo, da Google, da Azure, da AWS, ou utilizar um AutoML com suporte a áudio e vídeo feito em Python ou em R. A gente também integra com qualquer um deles. Então, são várias opções. Você pode usar um AutoML de áudio e vídeo da nuvem, ou você pode usar um AutoML feito em Python e R que suporte esses tipos de arquivo. O AutoML da InterSystems versão corrente, ela é em cima de dados. Legal, tá. E a gente tem uma última pergunta aqui. Qual é o esforço de migração do ambiente Cache 2018 para o Iris?
Vai depender muito do que a gente encontrar nessas estruturas de dados do cachê, mas geralmente é pequeno, não é grande não, é bem simples de migrar, geralmente é bem simples de fazer essa migração e só tem benefícios em fazer essa migração, porque você sai de algo que é só banco de dados para efetivamente ter uma plataforma de dados. Quando você está num cachê, você tem um excelente produto de repositório. Quando você vai para um Iris, a migração costuma ser muito tranquila, né? É feita de uma forma bem rápida, mas você sai de um repositório para ir para uma plataforma de dados, onde você passa a ter gestão de API, barramento, passa a contar com essa questão do sharding, de conseguir fazer banco de dados distribuído, pode colocar sua solução na nuvem, pode ter arquitetura de nuvem privada, pode passar a trabalhar com a parte cognitiva. Então, fica bem interessante. Legal, tá. Só para a gente fechar aqui uma última pergunta, o João perguntou como ele pode ter mais informações sobre a plataforma. Essa pergunta, João, a Neiva, que é da InterSystems, que está aqui nesse webcast com a gente, ela vai pegar o seu contato e vai entrar em contato com você para te passar mais informações sobre a plataforma, tá? Bom, pessoal, acho que é isso. Eu agradeço bastante a participação de todos. Yuri, mais uma vez, obrigada por ter trago esse conteúdo tão rico aqui para a gente. A gente vai encerrar agora, porque a gente já está estourando um pouquinho o tempo. E assim que a gente tiver já esse webcast on demand, todos vocês vão receber essa apresentação por e-mail. Tá bom? Yuri, mais uma vez, obrigada. Pessoal, a gente está tendo webcasts semanais, então fiquem de olho nas nossas postagens do LinkedIn, que a gente está toda semana colocando um tema novo aqui de webcast, tá bom? Yuri, obrigada, boa tarde. A todos que participaram, obrigada. Tenham um ótimo dia. Obrigado, pessoal.